Olá, meu nome é Daniele e hoje estamos aqui para falar da curva glicêmica. É um exame de sangue que gera muitas dúvidas, mas é imprescindível para um diagnóstico de algumas doenças endócrinas. Então vamos começar pelo óbvio: o que é a curva glicêmica? Basicamente é uma derivação do teste oral de tolerância à glicose. O teste oral de tolerância à glicose é utilizado principalmente para pesquisar diabetes mellitus, diabetes gestacional ou hipoglicemia reativa pós-prandial. Devido à duração e os tempos do teste variarem de acordo com a suspeita diagnóstica, é importante definir o objetivo do teste antes de sua execução. Infelizmente, na maioria das vezes, os médicos solicitam apenas teste oral de tolerância à glicose ou um de seus sinônimos, sem especificar a hipótese diagnóstica nem a duração ou os tempos do teste. Se esta informação não puder ser obtida do paciente ou do médico, sugere-se assumir que a finalidade do teste é pesquisar diabetes mellitus ou, em caso de grávidas, a diabetes gestacional. Contudo, se o médico solicitar teste oral de tolerância à glicose prolongado juntamente com dosagem de insulina, o provável objetivo é pesquisar hipoglicemia reativa pós-prandial. Agora que você já sabe um pouco mais sobre este assunto, vou apresentar-lhes minha amiga Michele, que vai falar um pouco mais sobre em que situações o médico solicita este exame. Obrigado, Dani. Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula. Continuando o assunto, vocês sabem em que casos se realiza o exame de curva glicêmica? Não? Então vamos lá. A curva glicêmica é um exame que se realiza quando há suspeita da existência de diabetes e se quer chegar a um diagnóstico correto. Outra possibilidade é em casos das mulheres grávidas que se encontram entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. Também pode-se aplicar este exame com a finalidade de diagnóstico em pacientes que contam com um elevado risco de sofrer de diabetes devido a fatores hereditários e obesidade. E por último, utiliza-se também para descartar problemas de resistência à insulina. Agora que a gente já sabe em que situações realiza-se este exame, vamos aprender um pouco sobre as recomendações de preparação que o paciente deve seguir antes de ir ao laboratório. Primeiramente, recomenda-se manter a dieta habitual, sem restrição de carboidratos nas 72 horas que antecedem o exame. Além disso, não deve-se fazer uso de laxante na véspera do exame, assim como esforços físicos. O período de jejum recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes é de 10 a 16 horas sem prejudicar os resultados. Usualmente os laboratórios indicam um período de 8 a 12 horas. Lembrando, um jejum correto é apenas de alimentos, ou seja, água está liberado assim como medicamentos prescritos pelo médico. Depois de tudo isso feito, nosso paciente está liberado para ir ao laboratório. Chegando lá, ele pode fazer um dos vários tipos de curva existentes conforme prescrito pelo médico. Para isso, minha amiga Ana Cláudia vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Oi meninas, desculpe a demora. Vou gravar o vídeo aqui dos corredores da Uniandrade mesmo. Então vamos lá. Hoje a curva glicêmica pode ser realizada de 3 maneiras convencionais, sendo a primeira a curva glicêmica clássica, onde o farmacêutico administra 1,750 gramas por quilo de glicose diluída em água, até o limite de 75 gramas. Tudo isso deve ser tomado em um intervalo de no máximo 5 minutos. Após, coleta-se para a dosagem da glicemia sangue nos tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos após a ingestão. A segunda forma existente é a curva glicêmica simplificada, a qual geralmente é utilizada por gestantes. Os tempos de coleta são em jejum, 60 e 120 minutos após. No caso das gestantes, devemos tomar cuidado. Muitas literaturas informam que a dosagem máxima de glicose a ser administrada é de 50 gramas. Porém, segundo a caderneta do pré-natal, hoje utilizamos a dosagem convencional com 75 gramas de glicose. Enfim, pessoal, estes procedimentos apresentados tratam-se de protocolos padronizados e defendidos pela Sociedade Brasileira de Diabetes, além de outras entidades internacionais.
Mas vale lembrar que os tempos de coleta podem ser alterados ou adicionados conforme pedido médico. Agora vou chamar nossa amiga Franciele para dar uma super aula sobre valores de referência. Obrigado, Ana. Olá pessoal, como minha amiga já disse, me chamo Franciele, e gostaria de apresentar para vocês uma tabela sobre os valores de referência. Venham comigo. O consenso básico segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes determina que um indivíduo para ser considerado não diabético deve ter uma glicemia sanguínea em jejum com valores inferiores a 100 mg por decilitro. Quando este valor encontra-se entre 100 e 126 mg por decilitro, podemos dizer que o indivíduo encontra-se com tolerância à glicose diminuída, sendo esta uma situação indicada para a realização da curva glicêmica. Quando a glicose em jejum encontra-se superior a 126 mg por decilitro, consideramos este indivíduo diabético. Vale ressaltar que para confirmar o diagnóstico direto devemos ter ao menos 2 resultados de glicemia sanguínea compatíveis e coletados em momentos diferentes. Um padrão considerado ouro como a hemoglobina glicada pode servir para auxílio no diagnóstico final. Legal, né, pessoal? Agora vou falar um pouquinho sobre os valores de referência da curva glicêmica. A Sociedade Brasileira de Diabetes determina que após 2 horas da ingesta de 75 gramas de glicose, se a glicemia estiver inferior a 140 mg por decilitro, o paciente é considerado não diabético. Caso este resultado apresente-se superior a 140, porém inferior a 200 mg por decilitro, consideramos ele um paciente com tolerância à glicose diminuída. Por fim, se a glicose pós-sobrecarga superar os 200 mg por decilitro após 2 horas juntamente com sintomatologia clássica, podemos diagnosticar este paciente como um paciente diabético. Oi gente, como vão vocês? Meu nome é Sandra. Agora vou mostrar resumidamente como se faz a curva glicêmica convencional. Tudo começa com uma coleta em jejum de sangue do paciente em um tubo de fluoreto.